Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma solução que eu desenvolvi, né? É uma classe, né? Chamada API Functions. E qual foi o intuito de desenvolver essa solução? Eu vejo no fóruns e em grupos de WhatsApp muita gente ainda tendo dificuldade com essa adaptação de declaração de APIs do Windows para as versões 64 bits. Então eu resolvi desenvolver uma classe, né? Eu estava estudando classes na época, então eu resolvi desenvolver uma classe que facilitasse esse trabalho, que já desse ali métodos e propriedades que te auxiliassem, né? Auxiliassem você, desenvolvedor que está assistindo esse vídeo, no desenvolvimento das suas soluções. Sei que tem muita gente que não gosta de utilizar classes no desenvolvimento de soluções, mas o intuito é de ajudar aqueles que tiverem interesse em utilizar a ferramenta e para aqueles também que quiserem estar utilizando o código para estudar, né? Estudar classes, estudar as APIs e fazer proveito desse material, desse conteúdo que foi desenvolvido. Um outro ponto também, né, que me motivou a construir essa classe é que eu queria, na época eu não tinha nenhum projeto em andamento e eu queria trabalhar com versionamento, né, aplicando aí os protocolos do Git e trabalhar com o repositório do GitHub. Então, como dá para se imaginar, né, a própria classe, o próprio trabalho, a documentação, ela está toda hospedada no GitHub. Eu vou estar passando o endereço para vocês, vou estar demonstrando aqui nesse vídeo como fazer download e como usar as propriedades e as funções existentes dentro dessa classe para poder estar aí personalizando os seus formulários, né? Então, eu acredito que a forma inicial aí que nós devemos fazer é demonstrar, né, como fazer o download. Aqui eu estou no meu espaço dentro do GitHub, né, dentro do repositório que eu criei, API Function. Se você já é um usuário do Git ou do GitHub, desse serviço, você vai saber que é possível, né? Você já sabe que é possível fazer um clone desse repositório na sua máquina através do comando git clone, né? Mas eu estou direcionando isso aqui para os usuários que ainda não conhecem o Git, porque isso aqui não é um vídeo aula sobre Git, é apenas uma videoaula sobre a classe que eu desenvolvi, mas ela está armazenada dentro do repositório do GitHub. Então, para poder conseguir fazer o download dela, vocês vão vir aqui e mandar fazer o download em zip. Eu já tenho um arquivo descompactado no diretório, então eu vou clicar aqui, vai mandar executar. Conseguiu fazer o download, já tinha feito anteriormente, então aqui é só mandar abrir, descompactar e tudo, mas eu já tenho um arquivo descompactado. Abaixo eu escrevi toda uma documentação especificando as funções do Windows, né, no caso das APIs, quais que foram utilizadas, de quais DLLs elas pertenciam e o que cada uma delas faz dentro dessas funções, né, qual é o papel de cada uma dessas rotinas, né. Eu usei como base de pesquisa para poder estudar essas APIs esse site, né, ao API, que ele possui uma lista, né, em ordem alfabética de todas as APIs existentes de dentro do Windows. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na letra F e buscar aqui uma das APIs que eu utilizo lá, que é a Find Window, dentro nós podemos ver que é bem detalhado. Ele vem falando quais são as versões, vem com uma descrição da função, quais são os parâmetros utilizados e ainda vem com alguns exemplos.
Então eu vou estar deixando na descrição desse vídeo tanto o link para acessar esse site, quem quiser e tiver interesse de estudar um pouco sobre as APIs, como também vou deixar o link do repositório dessa classe para você aí que está assistindo esse vídeo fazer download, estudar, utilizar da forma como quiser. E eu vou deixar em aberto aqui também o seguinte: se você tiver interesse em fazer uma conta no GitHub e começar a trabalhar e quiser explorar um pouco mais essa classe, existe essa área aqui, issues, que seriam problemas, mas utilizadas também para dar, né, um feedback sobre a ferramenta. Caso tenham sugestões de outras APIs, de outras funcionalidades para poder estar acrescentando, eu peço que, se você estiver iniciando com a ferramenta e quiser realmente auxiliar aí, deixe aqui nessa área de InSUS todas as sugestões de melhorias, detecção de falhas ou qualquer outro tipo de situação dentro da ferramenta, tá ok? Que aí eu vou estar acompanhando por essa parte aqui e tá aí fazendo a atualização e o lançamento de novas versões. Bem, agora vamos, né? Eu acredito que seria interessante ir na prática. Eu já tenho aqui um documento em branco, né? Eu só criei aqui um formulário. A única coisa que esse formulário tem, se nós entrarmos no código aqui, é só o botão, né, para poder fechá-lo e o módulo dentro desse arquivo para poder abrir o formulário. Então eu não tenho nem a classe aqui. Então eu vou ensinar para vocês desde o início, tá? Como fazer todo esse processo. Eu já tenho aqui também a minha classe, né? Ela já está aqui, ó, já baixei ela. Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar, deixa eu copiar esse endereço. Volto aqui no meu editor. Vou fazer o seguinte. Eu posso importar por aqui, dar um Ctrl M, ou então clicar com o botão direito aqui e mandar importar. Então eu vou por aqui, já está na realidade na pasta, né? Então eu vou clicar selecionando o arquivo e vou mandar abrir. Então ele já veio para cá. Então, voltando aqui na parte de script do formulário, eu vou declarar um objeto, né? Um objeto do tipo API Function. Então eu vou vir aqui de vou chamar ele de OAPI e vou nomeá-lo como um novo objeto API Function. Beleza, até aqui tudo tranquilo. Um outro detalhe também, dentro do userform, existem dois eventos que são disparados quando o userform é inicializado. É o initialize e o outro é o activate. Para personalização dos formulários, é interessante a gente colocar todo o script para ser chamado dentro desse evento initialize, porque é nesse momento que o userform está sendo construído. Então toda a modificação, toda a customização feita utilizando a classe deve ser aplicada nesse momento, no momento de construção do formulário. Então eu vou apagar esses demais códigos. Vou abrir aqui um bloco it, né, para API, ou API, e vou fechar. Eu gosto muito de trabalhar com bloco it. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar a classe, mas apontando para ela o formulário que está sendo inicializado, né? O formulário que eu quero personalizar. Então eu vou dar um set na função formStart e vou passar para ele o parâmetro me, que seria o parâmetro do formulário. Lembrando que esse me ele é igual ao userform atual, né? No meu caso aqui, userform 1, certo? Coloquei esse comando aqui, coloquei dessa forma aqui só para ficar mais fácil.
Então, vamos lá. Quais são os tipos de personalização de customização que a API pode fazer? A primeira delas é uma que eu já vi muitas pessoas procurando no fórum, que é ocultar o botão de fechar do userform. Eu vou executar aqui esse botão aqui, ó. Ocultar esse botão. Então vamos lá. Para poder estar ocultando esse botão, existe um método chamado hide close button. Executando, tá vendo? O botão já foi ocultado. Ou seja, o código para poder ocultar o botão ele está dentro da classe. Você só precisa fazer a chamada de uma função para poder estar ocultando tá fazendo essa customização. Uma outra customização que o pessoal costuma muito fazer costuma muito solicitar é remover a barra de título, né? Fazer a remoção de tudo isso aqui, deixando apenas o formulário com os objetos existentes dentro dele. Então existe um outro comando também chamado remove title bar. A mesma situação. Eu vou só vou estar fazendo a chamada da função ou da função, no caso método ou da propriedade. Vou fazer uma execução e pronto. A classe já foi removida sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, entendeu? Foi uma forma bem simples de se fazer isso. Outras funções também que eu tenho aqui propriedades e métodos relacionados aos botões minimizar e maximizar. No caso aqui eu ativo os dois. Nesse Activate Maximize Only eu ativo apenas o botão de maximizar. Activate Minimize Only eu apenas ativo o botão de minimizar. O Activate Dual Buttons ativo os dois. E eu posso usar também como propriedade. Eu vou usar como propriedade e vou chamar aqui, por exemplo, a WS Maximize Box. Ou seja, eu vou ativar apenas o botão de maximizar dentro do formulário. Executo. Na execução, eu não mandei remover, é um comando que não trabalha junto com o comando de remover o botão X, porque seria uma contradição, né, de funcionalidade. No caso, ele adiciona o botão de maximizar e ele me adiciona também o botão de minimizar. Porém, ele entra de um status desabilitado, né? Porque os dois botões estão interligados. Então aqui, ó, eu simplesmente posso utilizar para poder redimensionar o meu userform sem problema nenhum, de uma forma bem tranquila, certo? No caso aqui também, eu posso usar um outro comando, esse primeiro aqui, que é o fullsizing, que ele no caso vai me habilitar os dois botões, tá vendo? Ó? Minimizar, maximizar e o de fechar. Minimizo, volto lá, ele volta para cá, normalzinho, tá tudo funcionando beleza. Então, eu acho que é uma atividade bem útil esses botões. Eu particularmente uso muito pouco. Já escutei muita gente criticando, falando que não gosta de utilizar, mas o intuito foi mesmo de estudos e disponibilizar para a comunidade para quem quisesse utilizar. Vamos explorar mais um pouquinho? Deixa eu ver outros comandos aqui. O de ícone, por exemplo. Deixa eu voltar na pasta aqui. Aqui dentro eu tenho esse ícone chamado XYZ na extensão icon, quer dizer .ico. E eles estão todos no mesmo diretório. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar icon title bar form e vou passar o endereço onde ele está. thisworkbook.pet e vou concatenar com barra invertida xyz.ico, beleza? Executando, aí eu já tenho aqui, ó, o ícone na minha barra de título do userform. Você pode personalizar com o ícone da sua empresa, um ícone do seu trabalho autônomo ou do seu cliente, entendeu? Qualquer coisa pode ser feita
a preferência é o uso de uma extensão .ico, né? Funciona melhor para esse tipo de customização. Vamos dar uma olhadinha no mais outro aqui. Tá, esse opacity percent, no caso seria percentual de transparência, tá? Se eu colocar aqui como 80 e mandar executar, não foi muito perceptivo, não. Talvez aqui, ó, jogando, dá para ver que ele está um pouco transparente. Mas vamos aumentar um pouco isso. Vou colocar aqui como 50. Opa, aí aqui ele já ficou mais translúcido, né? O nível de transparência dele foi maior. Então isso aqui também, numa situação você quer fazer uma personalização diferente, fazer um formulário mais atrativo e colocar um nível de transparência, dá para se utilizar essa função de uma forma super tranquila. Certo? Vamos para o próximo. Ok. Vamos primeiro para esse daqui. Esse daqui eu vou fazer mais algumas. Antes de eu entrar nesse Show Form Taskbar, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Uma outra coisa também que muita gente, muito usuário, principalmente quem está começando, gosta de fazer. Vou aqui no meu botão de exibir o formulário. Eu vou jogar aqui um application.visible igual a false. Esse comando, né, como alguns de vocês já devem saber, ele vai pegar a minha aplicação Excel e vai ocultá-la, vai deixá-la em segundo plano de forma invisível, certo? E eu vou voltar para o código aqui. Vou colocar para ela voltar a ficar invisível quando eu fechar o formulário, né? Então, application.visible igual a true. Beleza. Vou vir aqui no meu formulário, né? Vou testar. Beleza. O meu Excel, né? Eu vou minimizar aqui. A tela do meu Excel, ela desapareceu. Opa. A tela do meu Excel desapareceu. Quando eu fecho o formulário, ele aparece, né? Só que tem um detalhe. Vamos voltar aqui. Eu vou fechar a janela do script. E aqui na realidade vocês não vão conseguir ver, mas quando eu utilizo essa função, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu fiz uma alteração aqui. Quando eu utilizo essa função de ocultar o Excel e exibir apenas o formulário, veja que o ícone que fica disponível aqui na barra de tarefas do Windows, ele está desabilitado. É como se o programa tivesse fechado, mas na realidade o programa não está fechado, ele está em segundo plano. Eu tenho meu formulário aberto aqui. Então, com isso, por exemplo, se eu estou com a tela aqui do PowerPoint aberta e eu quero retornar para o Excel, eu preciso fazer um outro comando, tipo minimizar o PowerPoint ou dar um Alt Tab ou alguma coisa. Quer dizer, não fica aqui à disposição essa janela. E, né, voltando aqui para o script, esse comando Show Form Taskbar é exatamente isso. Ele vai permitir que eu mantenha o meu formulário aqui embaixo nessa barra de tarefas. Então vamos lá para vocês verem, ó. Eu ocultei, ele continua ativo. Tá vendo? Se eu levar o mouse aqui, ó, ele vai me mostrar a janelinha exatamente do formulário. Então, se eu estou aqui, né, voltando ao mesmo exemplo que eu dei, com o PowerPoint na frente da tela, e eu quero mudar para o formulário do Excel que está em aberto, eu só venho aqui no botão, seleciono, e ele está aqui, ó. Venho aqui, eu posso fechar, e eu volto para o Excel, entendeu? Para quem gosta de usar esse tipo de funcionalidade de
ocultar a janela do Excel, é uma funcionalidade muito boa para se trabalhar, para não se perder na hora de tiver somente com o formulário aberto. Beleza? Bem, galera, com isso eu tenho aqui só mais uma função, né, a última função, só que para ela eu vou fazer algumas modificações, tá? Primeira coisa, eu vou criar um segundo formulário, certo? Não vou mexer nada nele, só vou deixar ele pronto aqui e vou fazer umas modificações no primeiro formulário. Eu vou aumentar um pouco a dimensão dele, vocês vão entender por que daqui a pouco. Esse botão eu vou passar para a beirada e vou fazer uma cópia a partir dele. Nesse segundo botão eu vou mudar o nome. Eu vou mudar o nome para For Shield, que seria formulário filho. Nesse botão eu vou colocar o seguinte comando: useform 2.vb.show vbmodulus. Tá, vamos só demonstrar uma coisa aqui para vocês entenderem. Dentro dos formulários, por exemplo, vou pegar aqui o useform 2, existe uma propriedade chamada showModal, que ela vem como true, por padrão. O que essa showModal faz? Eu vou executar aqui diretamente com o F5 e veja que quando o meu formulário está aberto, eu não consigo ativar, eu não consigo acessar a planilha, né? Ela dá até um alerta sonoro por causa desse, é como se eu estivesse fazendo uma ação inválida ou algo do tipo. Quando eu faço o seguinte, eu mudo essa propriedade para false e volto a executar, isso me permite fazer o quê? O acesso ao formulário, né? Eu posso criar outras abas, outras guias aqui, eu posso selecionar e apagar, ou seja, eu tenho livre acesso a todas as funcionalidades do Excel, mesmo com o formulário estando aberto, certo? Então, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar para o padrão. Por que eu expliquei isso para vocês? Porque nesse momento aqui, quando eu for fazer a chamada do useform 2, eu preciso abri-lo desabilitando aquela função showModal. E para fazer isso via código, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o método show, porém eu vou passar um parâmetro chamado vbModulus, que vai desabilitar essa propriedade showModal, ok? Então agora vamos para a função. A última função, ela se chama parentForms, ou seja, formulários pais. O nome é bem intuitivo, né? Na realidade eu vou fazer um vínculo entre dois formulários. O formulário 1, que é o formulário atual, vai ser o formulário pai. E o formulário 2, o useform 2, vai ser o formulário filho. Então aqui, ó, quais são os parâmetros que eu preciso passar? Primeiro ele me pede o caption do formulário filho. Então eu vou passar o useform 2.caption. E o segundo parâmetro, sendo todos os dois parâmetros obrigatórios, tá? Ele me pede o caption do formulário pai. No caso, como o formulário pai é o próprio formulário, então eu vou fazer um mi.caption. Até aqui tudo bem. Vou voltar aqui na planilha, vou mandar abrir. Ele abriu o meu formulário, né? E agora eu vou abrir o segundo formulário. Olha só para vocês verem. Ele já abriu numa posição que já deu para poder ver o que ele faz, né? Ele fica restrito à área. O segundo formulário ele fica restrito à área do primeiro formulário. O que acontece? Eu faço uma ligação entre os dois de uma forma que o useform 2 é como se fosse um objeto interno do useform 1, né? Mesmo ele sendo um objeto, um controle solto, né?
Eu consigo fazer esse vínculo através desse método chamado Parent Forms, certo? Galera, era um vídeo rápido mesmo, só para poder apresentar. Volto a dizer aqui que vai estar em aberto, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Essa solução é uma solução que eu desenvolvi para estudo, não foi para atender cliente nem ninguém, foi para solução, foi para estudo, né? Adquirir um conhecimento a mais aí nos meus estudos e também para poder ajudar a comunidade, baseada em muitas dúvidas que eu vejo em fóruns, em grupos de WhatsApp sobre esse quesito, né, de APIs. Então, fica aí meu agradecimento para vocês que assistiram esse vídeo. Obrigado, né, por terem vindo, por terem assistido. Eu peço o feedback de vocês, né? Dentro dos comentários do YouTube, eu peço para que realmente façam aí um feedback do vídeo, né? Da qualidade, do áudio, do som, se tá legal, se foi muito rápido, se foi muito devagar, mas da situação da gravação do vídeo em si. Agora, sobre a ferramenta, realmente eu peço a vocês, né, que tiverem interesse de dar sugestões e tudo, que se arrisquem, se aventurem a trabalhar um pouco com o GitHub, né? No início dessa semana, a Microsoft comprou o GitHub, provavelmente nos próximos meses aí a gente vai ter notícias aí sobre ferramentas, soluções da Microsoft já englobando o GitHub. É interessante nós, usuários do pacote Office, e principalmente aqueles que trabalham com desenvolvimento de VBA, migrar para uma plataforma dessa, porque essa questão de versionamento de software, versionamento de arquivos e tudo é muito interessante, e foi isso que me chamou a atenção em querer fazer o armazenamento dessa solução dentro do GitHub. Então, eu peço a vocês qualquer sugestão, qualquer erro detectado na ferramenta, qualquer coisa relacionada à ferramenta, abre uma conta no GitHub, entra aqui no meu repositório, vem aqui em SUS e deixa aqui o seu comentário, sua sugestão, que eu vou estar acompanhando e eu vou estar seguindo para poder estar dando um feedback para cada um de vocês. E sobre a qualidade do vídeo, tudo, deixa o comentário lá nos comentários do YouTube. Beleza, galera? Se você gostou, cara, compartilha, dá aí, como disse, seu feedback, seja positivo, negativo, né? Dá o like. Se você já é assinante, beleza, obrigado por você ter voltado, mas se você não é, se inscreva aí no canal. Eu fiquei um tempo parado, mas agora eu tô retornando e eu tô querendo ver se eu continuo no pique de gravar alguns vídeos. Eu já tenho outras soluções muito parecidas de classe desenvolvidas que eu quero compartilhar com a comunidade. E eu realmente espero que vocês gostem do trabalho, deem seu feedback e qualquer dúvida, qualquer sugestão, galera, tô de ouvidos abertos, de braços abertos. E espero só um retorno bem bacana de vocês, beleza? Olha, galera, abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui, valeu!